vamos lá. Então, boa noite a todos. Estamos aqui na nossa primeira aula do assunto profecias messiânicas. Então, qual vai ser o nosso desafio nessa classe bíblica? Estudarmos todas as profecias messiânicas do Antigo Testamento, ou pelo menos a maior parte delas, e como elas se cumprem no Novo. Então, por exemplo, não basta eu ler um versículo do Antigo Testamento e falar, essa é uma profecia do Messias. Eu tenho que encontrar o correspondente desse cumprimento no Novo Testamento. Então, a gente vai ter aquele bate e volta, sabe? Da Bíblia se complementando, mostrando realmente cada cumprimentozinho. E eu vou falar para vocês que eu comecei a estudar e fiquei surpresa. Versos que eu pensei que não teria nada a ver, aí eu falei: "Não, não é possível". Aí eu fui no Novo Testamento e tá lá no Novo Testamento. Então tem sido uma grata surpresa para mim, e eu tenho certeza que vocês vão sentir esse também, né. Então a gente vai ver isso, gente, nas mais diversas, eh, nos mais diversos livros, tá. O que que acontece? Nós deixa eu só apertar aqui, que nós vamos compartilhar a tela. Então tá aí, profecias messiânicas, né, aula 1, e nós vamos, então, fazer esse estudo, tá. É claro que nós vamos hoje começar com a primeira de todas, tá? Primeira profecia messiânica de todas. Essa aqui, talvez a maioria de vocês já entenderia que ela é uma profecia messiânica, porque ela é muito comentada, né? Mas nós vamos lá e vamos entender onde é que está esse paralelo. Inclusive, foi a pergunta do Domingos, né? No final da nossa última aula, 15 dias atrás, que o Domingos falou: "Olha, já quero que me explique Gênesis 3:15", né, então a gente já vê esse Gênesis 3:15. Eu vou ler para vocês, então, Gênesis 3:15. Qual é o contexto de Gênesis 3, né? O contexto de Gênesis 3 é: homem e mulher criados, estão no jardim do Éden, eram perfeitos, tinham sido criados perfeitos, saídos da mão de Deus, e de repente a mulher se vê sozinha, andando pelo jardim, ela tem um encontro, né, perto da árvore do conhecimento do bem e do mal, com uma serpente, e essa serpente falava, e nós sabemos, né, que essa serpente nada mais era do que uma incorporação de Satanás no corpo de uma serpente, ele se incorporou numa serpente, e essa serpente começa a fazer perguntas, né? Por que que Deus falou que você não podia comer? Ele disse que você ia morrer, olha, eu comi, não morri. E aí começa a colocar dúvidas na cabeça da mulher, e a grande questão é a seguinte, eu vou resumir para vocês qual foi o grande pecado de Eva. Em Gênesis 1 é dito, em Gênesis 2 é dito que homem e mulher eram a imagem e semelhança de Deus. Então Deus olha para eles e diz, né, assim, claro, foi contado para eles: "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança". E a serpente diz para mulher: "Porque no dia em que você comer, os seus olhos vão se abrir, vocês serão conhecedores do bem e do mal, e vocês serão como Deus". Então, qual foi o grande pecado de Eva? Eu aceito a palavra de Deus, de que eu sou a imagem e semelhança dele, ou eu quero mais? Eu quero algo que ele não me ofereceu. Eu quero ser como Deus, eu quero conhecer o bem e o mal. Então ela olha para a árvore e ela fala: "Ela é boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento".
ela está querendo algo que Deus não ofereceu a ela. Então, o grande pecado de Eva foi duvidar da palavra de Deus sobre quem ela era, sobre o que era melhor para ela. Olha que paralelo, eu estou saindo do assunto, gente, porque eu acho bem importante isso aqui. Olha o paralelo que nós temos lá no Novo Testamento, quando Jesus é batizado e nós temos Jesus, assim que ele sai da água, desce o Espírito Santo em forma de pomba sobre ele e uma voz do céu diz: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. E Jesus sai dali e vai para o deserto. Durante 40 dias ele fica em jejum, em comunhão com Deus. E quando Satanás, em formato de um anjo de luz, se apresenta a Jesus, qual é a primeira tentação dele? Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então, a primeira tentação de Jesus, ela é muito parecida com a tentação de Eva. Você vai aceitar a palavra de Deus, de que você é o filho dele, ou você não acha que você precisa provar que você é filho dele? E aí, Jesus, ele dá a resposta que Eva deveria ter dado, né? Eva deveria ter dado. Deus já me disse que eu sou a imagem e semelhança dele, eu não preciso de mais nada. E Jesus diz: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, eu ouvi da boca do meu pai que eu sou o filho amado dele. Eu não preciso provar isso para ninguém. Então, vocês percebem que existe um paralelo muito grande entre essas duas tentações. O certo é que Eva foi enganada, tá? Ela foi ludibriada, existe aí um enredo, uma trama, e quando ela apresenta o fruto para Adão, não existe engano, tá? Ela não enganou Adão, ela só disse: olha, eu comi, toma, e come. E Adão, na verdade, ele toma uma decisão muito mais consciente do que Eva. E Deus tinha dito que no dia em que eles comessem, certamente eles morreriam. E aí vem Gênesis 3,15, tá? Em Gênesis 3,15, Deus começa e diz assim, ele está falando com a serpente, tá? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, descendência de quem? Da serpente, ok? E o seu descendente. Este, o descendente, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Todo mundo acha que a primeira grande promessa é a promessa do descendente. Os teólogos dizem que não. A primeira grande promessa, gente, é a inimizade. Porque foi por conta de um conluio, de uma amizade, que Eva se viu enganada. Então Deus está dizendo: olha, Satanás, eu vou colocar inimizade entre os meus filhos e os seus filhos, entre os filhos do mal, entre o engano. Então, aqueles que sentirem vontade de fugir, eles vão realmente ter um sentimento a que se agarrar. E aí, depois ele faz a promessa, né? A promessa messiânica, que é o descendente da mulher que feriria a cabeça da serpente, mas ele seria ferido no calcanhar. Vocês veem a amplitude dessa promessa, porque essa promessa é o seguinte: antes de Adão e Eva saberem qual seria o castigo que estaria sobre eles, eles ouvem a mais maravilhosa de todas as promessas, que é a promessa de vida. Porque se Deus está falando que viria um descendente da mulher, isso quer dizer o quê, gente? Que ela não morreria nesse dia. Eles não iam morrer ali naquele exato momento. Então, eu imagino que nesse momento já teve aquele suspiro de alívio. Então, eles estavam esperando morte imediata e Deus já promete vida com direito a descendente, ok? Então, a gente já tem aí. Mas a grande promessa é que o descendente, aqui é singular, ele iria esmagar a cabeça da serpente. Vamos então ler Gálatas 4:4. Edilane, você pode ler para a gente Gálatas 4,
Tá lá no Novo Testamento, tá, gente? Gálatas 4, verso 4. Verso 4. Isso. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, aqui Paulo, ele evoca as palavras de Gênesis 3:15. O descendente, ele nasce da mulher, ok? Então, isso aqui é Paulo evocando o mesmo linguajar de Gênesis. E lá em Hebreus 2:14, Hebreus 2:14, diz o seguinte: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, aqui nós já temos o mecanismo pelo qual o descendente pisa na cabeça da cobra, esmaga a cabeça da serpente, da cobra, ok? Ele, por sua morte, ele passa a ter poder para destruir o diabo, tá? E nós temos lá em 1 João 3:8 também, a mesma figura, tá? 1 João 3:8 diz assim, olha, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Tá vendo como aqui, por que eu falei da descendência do diabo? Talvez muita gente ficou um pouco chocado agora, né? Quando eu falei, os descendentes de Satanás. Mas a Bíblia, gente, é muito clara em dizer que aquele que pratica pecado, aquele que não quer saber de Deus, que quer viver uma vida de pecado, ele é filho do diabo. Jesus chega a chamar alguns fariseus de filhos de Satanás. Ele fala, vocês são filhos dele, porque ele é o pai da mentira e vocês estão fazendo a mesma coisa. Então, Deus queria que houvesse essa inimizade, não no sentido de nós nos separarmos completamente eu vou colocar entre aspas, tá, gente, aqui dos pecadores, tá, dos filhos de Satanás, mas da inimizade desses atos, né? Então ele fala, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Por isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo, ou seja, esmagar a cabeça da serpente. Como que Jesus é ferido no calcanhar ao esmagar a cabeça da serpente? Essa é a grande pergunta. A ferida de Jesus está explicada aqui, olha, em Hebreus 2:14. Ele precisou morrer para destruir Satanás. Ele precisou morrer para ter o direito de destruir as obras ou destruir ou pisar a cabeça da serpente. Essa é a primeira profecia messiânica, tá, da Bíblia. Então, profecia messiânica é toda aquela profecia que aponta o Messias, uma característica, um ato dele. Messiânica no sentido de primeira vinda, sempre. Então, Jesus é chamado de Messias ou ungido, né, que essa palavra quer dizer ungido, quando ele veio na primeira vinda, né? Ele não vem mais como Messias, ok, gente? Então, nós não estamos esperando o Messias já veio, tá? Só que essa profecia também é a primeira profecia escatológica da Bíblia. Vamos prestar atenção nessa palavra. Talvez tem gente que não saiba o que é escatológico. Escatológico é tudo aquilo que diz respeito ao escatom. Escatom é uma palavra grega que está lá no Novo Testamento e ela quer dizer
coisas que acontecem no fim dos tempos, tá? Por que que essa profecia é escatológica? Pelo seguinte, Jesus morreu na cruz, certo? Certo. Mas o diabo já foi destruído? Não. As obras dele já foram destruídas? Não. Quando isso acontece? Isso acontece por ocasião da segunda vinda, que as obras dele são destruídas, e depois do milênio, a destruição final de Satanás e do pecado. Então, essa é uma profecia messiânica e escatológica, porque ela tem duplo cumprimento, no sentido de que ela é cumprida em duas partes. Primeiro, Jesus morre e ele ganha o direito de destruir, mas ele não faz a destruição imediata, ok? E isso, sim, olha, a Giovana fez uma pergunta ótima, Giovana. Por que que só morrendo Jesus pode vencer a Satanás? Então vamos até interromper isso aqui, o compartilhamento. Então vamos lá. O que que acontece? O grande conflito, a grande guerra entre o bem e o mal começou no céu, né? Começou com Satanás, quando nós estudamos o livro de Ezequiel, a gente viu isso. Quando Satanás, ele diz, olha, eu vou ser igual a Deus, eu vou ser maior que Deus, esse Deus não é justo, e ele começou a espalhar para o universo que Deus não era justo, e que Deus não era amoroso, que na verdade ele só mantinha as criaturas ali porque elas estavam fazendo tudo de acordo com o que ele queria. Mas se alguém desobedecesse, ele não teria nenhum tipo de amor pelas criaturas. Então, quando ele faz Adão e Eva pecarem, ele está tentando provar o argumento dele. O que, que ele queria? Que Deus tomasse uma atitude imediata, destruísse Adão e Eva, fizesse alguma coisa, né? Ou deixasse a própria sorte. Só que aí vem Jesus e consegue provar para o universo inteiro, primeiro, que não só ele era possível obedecer a Deus, né? O primeiro Adão poderia ter obedecido a Deus, mas ele também vem e morre uma morte que nós chamamos de vicária. Morte vicária é morrer no lugar do outro. Jesus vem e sem pecado nenhum, ele sofre toda a separação de Deus provocada pelo pecado e ele morre no nosso lugar. Então Jesus prova para o universo inteiro, que Deus é 100% justo, porque a lei dele é tão correta e tão justa que ela precisa ser paga com sangue. Então aí vem a morte, mas ele também é 100% amor, porque ele morre no lugar, né? Então é assim, olha, minha lei é justa, eu não posso abrir mão da minha lei, mas então eu vou morrer no lugar do réu, eu vou morrer no lugar de quem fez errado. Então ele prova que realmente Satanás estava errado em todas as suas acusações, né? A Giovana pergunta: entendo que a morte de Jesus nos justificou, mas ele não pode vencer Satanás só com o estalar dos dedos? Com certeza. Devemos lembrar que, gente, Satanás é criatura de Deus, criatura. Ele foi criado, né? Então ele poderia ter sido apagado com um estalar de dedos, com um piscar de olhos, com um sopro. Mas se ao fazer isso, essa é a grande questão, na verdade, né? Por que que Deus não destruiu a Satanás assim que ele pecou? Ele estaria reforçando o argumento perante o universo de que Deus não era amor, de que Deus era um tirano. Ao dar a oportunidade, ao longo de séculos, para a raça humana escolher entre o mal e o bem, escolher entre Deus e Satanás, e o próprio Satanás teve inúmeras oportunidades de se arrepender, até antes da cruz, obviamente,
ele estava realmente, mostrando: "Olha, ele teve todas as chances que ele precisaria, mas ele escolheu não me amar, ele escolheu não se relacionar comigo, ele escolheu ser o meu inimigo". E aí Deus mostra que ele é realmente amor. E aí, um dia, depois do milênio, como está lá em Apocalipse 20, aí sim Satanás vai ser destruído somente depois de todos os ímpios reconhecerem que Deus é justo, ok? Então, isso mas essa é uma pergunta muito importante, porque a grande pergunta, inclusive de pessoas que não acreditam na Bíblia, até ateus, eles dizem assim: "Bom, mas se esse Deus que vocês acreditam, se ele é amor, s por que que ele não previu tudo isso, né?". Ele previu, mas por ser um Deus de amor, ele escolhe fazer suas criaturas, inclusive as que irão se rebelar contra ele. Se Deus tivesse não criado Satanás, porque Satanás ia se rebelar, ele estaria agindo contra o próprio caráter dele. Ele seria um bonzinho mentiroso. Porque é assim, ó, pensa bem. Se eu for ter, se eu for ter como amigos somente aquelas pessoas, né? Vamos dizer assim, somente aquelas pessoas que não vão me dar problema. Ah, fulano, eu vou ver o futuro. Ah, esse fulano vai me dar problema no futuro. Não, então nem vou fazer amizade. Entendeu? Então eu estou já fazendo uma pré-seleção. Eu estou sendo um tirano, mas que ninguém sabe que eu sou tirano. Mas Deus não age contra o caráter dele. E aí, como é do caráter dele dar livre arbítrio, né, para suas criaturas, o verdadeiro livre arbítrio é criar, inclusive aquelas que irão se rebelar contra ele, né? E aí a Adriana lembra, né, que a lei de Deus é imutável. É por isso que realmente ele precisou morrer, né? Que ele, ao morrer injustamente, ele ganha esse crédito, né, para comprar qualquer criatura que por ele se achegue. É como está escrito em João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês acham que está respondido? Tá? Obrigada. Então vamos lá. Professora, Oi, pois não. uma perguntinha aqui. Eu não sei se sai muito do tema, mas como Hum. você respondeu essa pergunta aí, me veio essa questão aqui. A porta da graça para Satanás fechou na hora que ele foi expulso do paraíso e veio à terra, ou só fechou na hora da crucifixão de Jesus? Depois, né? Então, eu, na verdade, já ouvi respostas um tanto quanto contraditórias. O que que eu tenho certeza? Não fechou no momento em que ele foi expulso do céu. E aí eu preciso procurar literatura, e aí me comprometo a trazer para vocês, preciso procurar respaldo literário, mas eu acredito que fechou no momento da cruz. No momento da cruz fechou, né? Ok. Porque mas aí Jesus morreria por ele também, né? Jesus morreria por ele também. Mas eu vou procurar um respaldo, tá? Porque essa resposta aqui tá na base do achismo, tá muito feio. Ellen, Oi. Satanás teve oportunidade do arrependimento? Sim, teve. Teve, e aí tem um texto de Ellen White que diz que ele não se arrependeu por orgulho. Ele reconheceu que ele estava errado, mas ele diz: eu não vou voltar atrás. Eu já fui longe demais. Então, o mesmo problema do início, é orgulho, entendeu? Porque o problema dele no céu foi orgulho. Eu sou muito bonito, eu quero ocupar um lugar melhor do que eu tenho. O meu lugar não é bom o suficiente. E aí é o orgulho e a soberba. E aí depois diz que ele não se arrependeu, ele viu.
Diz que ele realmente, quando ele se viu fora do céu e ele olha aquele monte de anjo dependendo dele, diz que veio sobre ele um sofrimento muito grande. E Se ele aí, tivesse, mas ele não se arrependeu. se ele Diga. tivesse se arrependido, tinha ficado tudo igual? Então, eu penso assim, ele é criatura de Deus. Eu imagino que Deus teria feito por Satanás a mesma coisa que fez por Adão e Eva. Eu imagino. Eu não consigo imaginar outra coisa desse Deus. Um arrependimento, mas assim, é que o arrependimento ele é produzido pelo próprio Deus, né? Pelo Espírito Santo, e Satanás ele se fechou para a voz de Deus, né? Mas ele, a Adriana, ela lembra aqui uma passagem que está em alguns livros de Ellen White, eu acho que no livro História da Redenção tem, diz que quando ele foi expulso do céu, ele volta para falar, me dá meu lugar de volta, mas Deus viu que não era sincero, e aí falou algumas coisas e ele já chutou o balde e tal, e aí por orgulho ele, né, mas ele tinha orgulho demais, é realmente um mal que a gente não consegue explicar, né? Porque como que uma criatura perfeita, num lugar perfeito, ao lado de um Deus perfeito, pode gerar tanto mal, né? A gente é o mistério da iniquidade. Ele realmente estava claro que ele jamais se submeteria realmente aos reclamos de Deus, à lei de Deus, ou mesmo ao amor de Deus, né? Porque aí é mais uma questão realmente que você cumprir leis, na verdade, não é tão difícil assim. O problema é você amar. Amar é bem mais difícil que cumprir leis, né? Do que fazer checklist. Ele poderia ficar lá todo bonitinho, né? Em pé do lado, né? Mas realmente a gente tem problema. Olha, aqui quem colocou? Chile, olha que top. Aqui, ó, ela fala que esgotou-se com a expulsão deles no céu. Diz que Deus, em sua grande misericórdia, suportou longamente a Satanás e que reiteradas vezes lhe foi oferecido perdão sob a condição de que se arrependesse e se submetesse, mas ele jamais aceitou os pedidos da misericórdia divina. Havendo perdido sua posição nas cortes celestiais, Satanás ainda solicitou ser readmitido no céu, mas Cristo lhe disse que isso seria impossível, e o próprio Satanás deixou a presença de Cristo, plenamente convencido de que não havia possibilidade de ser reintegrado no favor de Deus. Então, aqui está dizendo que foi com a expulsão. Eu tenho a impressão de que eu li em outro lugar outra coisa, mas ok, a gente tem aqui um excelente texto, um bom argumento, tá bom? Vamos então. Obrigada, Shirley. Obrigada mesmo. Vamos então voltar. E aí, uma coisa super importante desse texto de Gênesis, gente, é quando ele é escrito, né? Porque pensa que essa é uma profecia messiânica escrita por Moisés, tá? Em algum momento do 15º século antes de Cristo. Olha só. Então, assim, muito, muito, muito tempo antes, né? Então, a gente vê como as profecias remontam realmente os tempos mais antigos, tá bom? Lembrando que o Gênesis foi escrito pós-ocorrido, né, gente? Foi escrito muito tempo depois do Êxodo, ou pouco antes do Êxodo, ou durante o Êxodo, por Moisés, tá? Então, isso foi séculos depois da criação. E os estudiosos acreditam que Moisés recebeu revelação divina através de sonhos e visão, já que ele passava muito tempo com Deus para poder fazer essa escrita de Gênesis, tá? E aí ele escreve também o restante do Pentateuco, ok?
antes da sua morte. Vamos, então, com mais profecias acerca do nascimento. Então, essas profecias acerca do nascimento é acerca, assim, da origem, né, de onde ele viria. Então, são profecias acerca realmente dessa vinda. Eu vou pedir, Vanja, você pode liberar seu microfone e ler para a gente Gênesis 12, 3, e depois Atos 3, 25 e 26. Gênesis 12. Isso, 12, 3. Diz assim: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, aqui... Eu anotei aqui um paralelo com Gálatas 3:8 nessa Bíblia. Agora vamos para Atos. Isso. Olha, eu estou até citando aqui uns versos de Gálatas. Vamos para Atos, mas aí depois você pode ler também, Vângela, Gálatas 3. Aí você lê o verso 8, o 16 e o 29. Que aí eu acho que a gente vai ter um quadro completo aí. Atos 3 também, né? Isso, Atos 3, 25 e 26. Aí diz assim: vocês são descendentes desses profetas e estão incluídos na aliança que Deus fez com seus antepassados ao dizer a Abraão: por meio de sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Quando Deus ressuscitou o seu servo, ele o enviou primeiro a vocês, o povo de Israel, para abençoá-los, fazendo cada um de vocês se afastar de seus caminhos pecaminosos. Deixa eu dar uma dica para vocês que é muito importante. O primeiro critério para eu ter certeza que uma profecia do Antigo Testamento se cumpriu é nós vermos um escritor do Novo Testamento aplicando essa profecia. Isso é uma garantia de 100% de que essa profecia falava disso. Por quê? O escritor do Antigo Testamento, ele foi inspirado por quem? Pelo Espírito Santo. E o escritor do Novo Testamento também. Então, o escritor do Novo Testamento, inspirado pelo Espírito, ele resgata uma profecia e fala assim, aqui está o cumprimento dela. Então, essa é a nossa garantia de 100% de que a profecia está sendo cumprida, tá? Então, vamos lá para Gálatas, a gente vai pular Mateus, tá, gente? Porque aqui é só para falar que ele é filho de Abraão, só para mostrar a descendência. Gálatas 3:8 diz assim: as Escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas, evangelho, né, a Abraão há muito tempo, quando disse: todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. O 16: pois bem, Deus fez a promessa a Abraão e a seu descendente. Observem que as Escrituras não dizem a seus descendentes como se fosse uma referência a muitos, mas sim a seu descendente, isto é, Cristo. E o 29, e agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele, segundo a promessa de Deus. Olha, eu vou até colocar aqui na nossa... No slide, o verso 8, porque eu achei que complementou melhor, né? Porque a gente vê a promessa, Paulo falando da promessa no verso 8, ele fala através de quem se cumpriu a promessa, que se cumpriu através do descendente, e ele se cumpre para quem? Para todos nós. E Paulo, gente, está dizendo o seguinte, que o evangelho já estava prometido, que o evangelho seria pregado aos gentios
desde Abraão, né? Então, isso não é plano B, isso realmente fazia parte, né, da promessa de Deus. Essa mesma promessa, gente, ela é repetida para Abraão em Gênesis 18 e em Gênesis 22. A gente não precisa ler porque são exatamente as mesmas palavras. Ela também é repetida a Isaac, lá em Gênesis 26, e ela é repetida a Jacó em Gênesis 28. E eu queria chamar a atenção para Gênesis 28, verso 14. É uma promessa para Jacó, gente. E é uma promessa que ela vem num momento em que você não veria realmente, você não pensaria que uma pessoa mereceria essa promessa. Porque Jacó tinha acabado de enganar o pai. Ele tinha mentido para o pai, e não era uma mentirinha assim contada no aperto, no apuro. Foi uma mentira pensada, uma mentira planejada. Ele veste roupa de Esaú, ele põe pelo de carneiro para parecer o braço peludo de Esaú, ele cozinha um guisado para falar que é Esaú, e o pai pergunta como é o seu nome. Ele fala Esaú. Tem certeza que você é Esaú? Eu sou Esaú. Então Jacó. E aí, claro, quando o irmão mais velho descobre, mais velho só porque, né, saiu da barriga primeiro, porque eles eram gêmeos, mas era mais velho. Quando Esaú descobre, ele fala: eu vou matar ele. E aí Jacó foge da presença do irmão e ele pensa assim: pronto, acabou, estou amaldiçoado, porque eu cometi um pecado contra Deus, eu cometi um pecado contra meu irmão, contra meu pai, e eu agora estou fugindo e eu não tenho direito a mais nada. E aí Jacó se deita, coloca uma pedra sobre a cabeça e ele tem um sonho onde uma escada cercada de anjos, esses anjos descem e voltam, descem e voltam. E Jacó vê então o processo, né, de Deus descendo até ele, né? E aí lá em Gênesis 28:14, Deus fala não para Abraão, não para Isaac, que teoricamente estavam ali todos certinhos, né? A gente não vê Isaac fazendo nada de mal ao longo da vida dele, mas a gente vê Jacó, tinha acabado de cometer um pecado, e aí Deus olha para ele e fala: a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Você vê que coisa maravilhosa, que a promessa, ela não é baseada no mérito humano, tá? Não é baseado no mérito humano, porque às vezes a gente pensa assim: ah, mas Abraão é o pai da fé, ele foi capaz até de sacrificar o próprio Isaac, mas não é baseado no mérito humano. A promessa, ela é baseada em Deus e na sua misericórdia, tá, gente? Então, isso aqui é algo muito lindo para a gente realmente pensar, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Professora, Oi. é difícil de entender isso, né? Parece que a gente não alcança, né? Porque como é que um trapaceiro, né? Que ele fez uma grande de uma trapaça, né? Com o irmão, com o pai, mancomunado com a mãe, cara. Quem diria? A mãe não faz isso, cara, mas ela fez, né? Então, um conluio todo, né? Contra o pobre do Esaú, né? Que acabou, né? E o cara que foi o responsável por tudo isso, envolvido nisso tudo, a gente acaba sendo assim: olha, o cara que foi o trapaceiro da história acabou se dando bem, né? A gente não alcança isso, né? Não. Mas sabe uma coisa que eu acho que Gênesis mostra para a gente, assim, de uma forma muito linda? É que os maiores problemas que nós criamos
Eles são criados porque nós não acreditamos na palavra de Deus e de que Deus é capaz de cumpri-la. Eva, Deus fala, vocês são a minha imagem e semelhança. Eva não acredita, ela quer comer a maçã porque ela queria ter mais do que ela era. Aí Abraão foi prometido para ele uma descendência, mas estava demorando. E aí ele resolve simplesmente ter um filho da escrava. Por quê? Porque ele não acredita que Deus é capaz de cumprir aquilo que ele prometeu. Professora, conte a história, professora, da mulher, faz a história da mulher. Foi. Sara ofereceu para Abraão, mas estava no poder dele dizer não. Estava ou não estava? Sim. Olha o Domingos querendo culpar a mulher. Nós estamos vendo todo um planejamento aí bem estratégico aí do lado feminino, professor. Continue. Sim. Domingos, ele quis pegar um atalho, né? Mas... Quis, pois é, mas a ideia foi de Sara, e ele acatou rapidinho. Jacó teve o mesmo problema, sabe por quê, gente? Quando ele estava dentro da barriga da mãe, que Rebeca sentia os 2 gêmeos lá dentro se engalfinhando, brigando, que eu não sei como é que é isso, como é que sente isso na barriga, Deus diz para ela que o mais novo seria o cabeça e que o mais velho serviria o mais novo. E Rebeca, ela pega o mesmo atalho que a sogra dela. Ela fala assim, bom, eu acho que Deus não vai conseguir cumprir isso, então eu vou dar um jeitinho para poder cumprir em nome de Deus. Então você vê que é tudo a mesma coisa. Deus faz a promessa, ele é a garantia do cumprimento, mas as pessoas vão atropelando, né? Diga, Adriana. Ei, Ellen, boa noite. Boa noite. Uma dúvida que sempre eu fico pensando, né? Não é bem uma dúvida, porque eu sei que existem textos bíblicos que falam que não existe predestinação, né? Que Deus não predestina ninguém a algo, né? A gente não acredita nisso. Mas quando Deus fala dessa forma, a tendência é a gente pensar, né? Que parece que Jacó foi o preferido, mas como explicar isso? Eu posso simplesmente dizer que a capacidade de Deus de prever, de saber a história do início ao fim, e ele falar isso como, eu já vi como acabou essa história e eu vou ter que falar isso, e não uma predestinação. Muito boa essa tua pergunta. Então vamos lá. Nós não acreditamos na predestinação para salvação e para perdição, mas nós acreditamos na predestinação de missão, ok? Deus, conhecendo de antemão o caráter de Jacó e o caráter de Esaú, ele entende que a aliança seria passada através de Jacó. Então, isso é um predestinamento de missão. Existe uma linha, né, de igrejas evangélicas que vieram da Reforma, lá da Reforma, que entendem que Deus, em sua infinita sabedoria, predestina pessoas para a salvação e ele predestina pessoas para a perdição. Então, se Deus, na infinita sabedoria dele, ele já disse que o fulano vai se perder, não importa o que você faça, o fulano vai se perder. E se Deus diz que você vai salvar, fica tranquilo, porque assim, de alguma maneira, em algum momento da história, você vai ter seu encontro com Deus. É nisso que nós não acreditamos, porque isso tira o livre-arbítrio das pessoas de fazerem uma escolha. E aí você diz assim, mas quando Deus predestina para uma missão, ele não está tirando o livre-arbítrio também da pessoa? Será que essa seria uma boa pergunta? Será que Jacó não tinha o direito? Bom, Jacó tenta estragar as coisas. Ele tem o livre-arbítrio para mentir, né? Aí ele se casa, aí começa a fazer uma besteira atrás da outra.
né? Aí tem filho com as concubinas, com as servas das esposas. E aí você vê que muitos dos problemas que eles tiveram, na verdade, poderiam ter sido evitados se eles tivessem seguido só o plano de Deus. A mesma coisa com Abraão. Então, o que Deus faz é resgatar. Ele vem e faz o resgate. Ele vem e faz o resgate. A mesma coisa que ele fez com Jacó, porque ele faz essa promessa para Jacó, gente, e Jacó é como se isso não fosse o suficiente para ele, porque Jacó se sente culpado. Tanto que na volta, para reencontrar o irmão, vocês lembram que ele estava super amargurado e que aí um ser, né, grande, um guerreiro, toca nele e ele começa a lutar, e quando ele percebe que ele está lutando com alguém que não é humano, o que Jacó pede? Eu não vou deixar você ir se você não me abençoar. Só que, gente, ele já tinha sido abençoado, ele foi abençoado no momento do maior pecado dele, né? No maior pecado conhecido, vocês entendem? Ele já tinha sido abençoado. E aí vem Deus e faz esse resgate. E aí diz, olha, vamos acabar com isso de uma vez por todas, você não vai ser mais enganador. Você agora vai ser Isaac. Desculpa, Israel, porque você lutou com Deus e saiu vitorioso. Você é um príncipe que luta com Deus, né? Você é alguém que realmente... Mas Deus, ele elege para a missão, assim como, por exemplo, Paulo fala que ele foi eleito para a missão de ir aos gentios, entenderam? Assim como ele fala que Pedro foi eleito para a missão de pregar aos judeus. Então, Deus tem uma missão, por exemplo, ele elege Abraão para nele serem benditas todas as famílias da terra. Qual é a diferença para a eleição de missão? Quando eu sou eleito para uma missão, eu sou eleito para abençoar o outro. Então, Abraão é eleito para que nele sejam benditas todas as famílias da terra. A mesma coisa acontece com Jacó. Com Paulo, ele é eleito para quê? Porque ele vai receber sombra e água fresca? Não, ele é eleito para passar os maiores perrengues da face da terra, para morrer por Cristo, para levar o evangelho aos gentios. Então, quando você é eleito para uma missão, você é eleito para abençoar o outro. Essa é que é a maravilha da teologia da aliança. Por que Deus tem um povo? Porque esse povo tem que abençoar o resto. Diga, Vânia. Assim, é que se a pessoa não tem... Se ela pode dizer não também, né, para essa missão, né, para essa predestinação de missão, cadê a Ellen? Ok. Ah, tu tá aí. Por exemplo, Ellen White, eu li que tinha sido outra pessoa escolhida para ser profeta no lugar dela. Mas esse cara, ele não quis. 2 homens antes dela. 2 homens, exatamente. E aí ela aceitou. Então, e isso não significa que essas 2 outras pessoas, né, tenham perdido sua salvação. Eles simplesmente disseram não para essa missão. Para a missão específica, exatamente. Exatamente. Isso é muito importante. Então, assim, eu posso realmente dizer não para uma missão específica, mas isso não tem a ver com a minha salvação, né? Certo. E também, mesmo que não há o cumprimento da missão, do propósito, do que, né, da predestinação, de que é a palavra que a gente está usando aqui, que Deus coloca, não depende de nós, depende dele, é só Deus. E se eu não quiser, mesmo assim, aquele propósito que Deus quer com aquela missão, com aquela predestinação, ele vai se cumprir. Vai. Então, o propósito de Deus vai se cumprir. Se não for por mim, vai ser por outra pessoa. Mas exatamente.
Comigo ou semigo, Ou semigo, por né? aí. Então, isso é muito importante. A gente vê isso muito lindo na história de Esther. O tio dela entendeu perfeitamente. Quando tá lá aquele decreto de morte, Esther, por que que Esther, uma menina, né, hebreia, judia, simplesmente é escolhida entre tantas? O tio dela falou: quem sabe não é para um momento como este que você foi escolhida. Você fica sabendo, Deus vai promover a salvação do povo, com você ou sem você, né? Então, a verdade é que as profecias escatológicas, as profecias que dizem respeito ao tempo, gente, todas elas vão se cumprir. Jesus vai voltar? Vai voltar. Não é profecia condicional. Então, as profecias incondicionais, elas todas vão se cumprir. Agora, elas podem se cumprir comigo, né, com eu fazendo parte desse processo, ou elas podem ser cumpridas sem minha ajuda, sem nada. Diga, Vânia. O que significa também que a profecia da volta de Jesus já poderia ter sido cumprida, ele já poderia ter voltado, caso todas as pessoas já tivessem aceitado, né, a missão de levar o evangelho a todo o mundo, por exemplo, né, porque Jesus falou, e esse evangelho será pregado no mundo inteiro, e aí virá o fim. Então, né? Diga. Eu achei muito interessante isso que a Vânia levantou agora, do propósito, que a gente sabe, mas às vezes, de vez em quando a gente esquece um pouco disso, né? Se Deus tem um propósito, não importa o que façamos, o propósito vai se cumprir. E a gente percebe justamente isso, né, nesses patriarcas, né, que cometeram erros e tudo, mas o propósito se cumpriu. O próprio Jacó é um exemplo claro disso, que ele fez todo esse negócio desnecessário, né, porque eu acho que pelo fato da mãe, né, saber que ele seria ele seria, como eu posso dizer, O cabeça. ele seria a cabeça, né? Ela foi dar já uma ajuda nisso, né? Não posso deixar que o pai abençoe o outro, tem que abençoar você, etc e tal, esquecendo que o Deus maior já tinha definido isso. A bênção dele é maior do que a de Isaac, né? Então, mas ela talvez se preocupou muito com isso e colocou ele na vez lá para receber a bênção. Enfim, por conta disso, conturbou talvez bastante esse processo, né? Talvez o plano de Deus não fosse para ele ter, sei lá, ido para lá, para junto do tio e Sim, com certeza. acontecido tudo isso, né? Não sei. Obviamente que era plano de Deus que o povo iria para o Egito, ia ficar 4 gerações lá como escravo e depois sairia. Tudo isso não deixaria de ser cumprido. E como não deixou, só que talvez de uma outra forma, né? Mas como o ser humano ele interfere e causa esses distúrbios, aí Deus tem que, de novo, opa, restartando aqui, ajustando ali, e o plano segue e o propósito se cumpre, né? A Cris aqui colocou, né, que se os judeus tivessem aceitado o Messias, o mundo não estaria chegado, né, onde estamos. Eu concordo plenamente com você, Cris. Agora, uma coisa super importante, que a gente pensar assim, tem coisas que vão se cumprir independente. Um exemplo muito grande disso, gente, é o livro de Isaías. O livro de Isaías, ele tem profecias de restauração para o povo de Israel que nunca aconteceram e não vão acontecer, entendeu? Por quê? Porque o povo, ao voltar do exílio, não converteu seu coração da forma como deveria ter convertido, que eles poderiam ter sido realmente grandes, né? Poderiam realmente ter feito coisas muito maravilhosas. O Messias poderia ter vindo numa situação assim, né, muito mais favorável para ser mostrado para o mundo inteiro. Mas Deus, mesmo sabendo de todas essas falhas, de todas essas quedas, de todas essas coisas, ele continua resgatando este mesmo povo, ele continua resgatando
até quando não tem mais jeito, né? E é aí que a eleição do povo de Israel como detentores da aliança de Deus é quebrada ali por ocasião da morte de Estevão, né? Mas isso estava numa profecia lá de Daniel, mas porque Deus já sabia que ia acontecer. Agora, poderia ter acontecido muitas coisas diferentes? Claro que poderia, mas eles nunca cumpriram plenamente o propósito. Então, é assim, a gente às vezes pode pensar como a nossa igreja seria se todos nós estivéssemos cumprindo plenamente o propósito para o qual Deus nos chamou. Como seria, né? Como seria a nossa vida? Como seria a comunidade ser? Quantas pessoas nós estaríamos alcançando se nós realmente nos permitíssemos ser usados pelo Espírito Santo, né? Ou se a gente não parasse de fazer coisas legais, tipo, não, a igreja funciona, tá tudo bonitinho e tal, mas são pessoas trabalhando. E se essas pessoas todas estivessem sob uma ação direta, poderosa e potente do Espírito Santo? Aí a gente não sabe como seria, né? Então, tem coisas que a gente nunca vai descobrir tudo que Deus poderia fazer através de nós, porque nós não temos a completa. Eu esqueci a palavra. Completo entendimento, talvez. O completo entendimento e a completa submissão, né? Então, a completa submissão, por exemplo, o povo de Israel nunca teve a completa submissão da parte assim, né, de Deus, e aí acabou que muitas coisas que poderiam ter acontecido através deles não aconteceu, né? Então, é isso. Então, o homem, ele tem o direito de dizer não para uma missão? Tem. Mas se aquela missão tiver a ver com um propósito escatológico, tiver a ver com um cumprimento profético, Deus vai buscar outros caminhos. Você pode dizer não e você não vai passar, né? Você não vai fazer parte da história, né? Ellen, Oi. e no caso de Jonas, Deus Então, mandou ele para pregar e ele não quis ir, isso. recusou. Mas a maior questão de Jonas é o seguinte: Deus poderia ter mandado outra pessoa para Nínive, mas os grandes teólogos dizem que Deus estava tentando salvar o próprio Jonas. E aí, nesse ponto, ele não desiste, porque o coração de Jonas é que era endurecido. Quando ele vê a cidade inteira se convertendo, ao invés de agradecer a Deus, louvar a Deus e ficar feliz com o resultado do trabalho dele, ele reclama. Ele fala, tá vendo? Por isso que eu não queria vir, porque eu sabia que o Senhor é misericordioso e ia salvar esse povo. Eu não queria ter vindo, entendeu? Então, Jonas é um pregador que fica com raiva da mensagem dele ter surtido efeito em conversão. Então, a gente vê que o problema estava no coração dele. É por isso que Deus não desistiu dele, porque ele precisava ser alcançado pela graça. E aí Deus vira para ele e fala assim: Jonas, você não entendeu nada. Como que você não pode não sentir misericórdia de tantas pessoas que não sabem discernir nem entre a mão direita e a mão esquerda? Você não está tendo misericórdia, eu vou mostrar para você o que é minha misericórdia. Então, esse na verdade é a grande lição do livro de Jonas. A grande lição do livro de Jonas não é a pregação para Nínive, não é a conversão de Nínive, é Deus não desistindo de Jonas. Entendeu? Então ele vai para dentro de um barco, Deus vai na tempestade, ele cai no mar, Deus manda um peixe, ele está dentro do peixe, aí ele ora. Aí Deus fala, tá bom. Mas ele orou, gente, ele falou, tá bom, vou lá fazer o trabalho.
mas ele não queria que aquele povo se convertesse, e Deus queria ensinar misericórdia para ele. O Jonas era daquela turma que queria mais ver o circo pegar fogo, né? Exatamente. Eu Ele gosto. parecia o Tiago e João, quando diz, Jesus, faz sair fogo logo, queima essa turma aí que não tem jeito, e vamos embora daqui, né? Verdade. Ellen, eu gosto nessa questão de Jonas, né, que Deus não desistiu de Jonas. Eu gosto de pensar assim, como realmente, né, a palavra de Deus é única, não muda, e não há diferença no Antigo e no Novo Testamento. E Jesus vem e fala, eu voltaria ou eu morreria por causa de um, né, de um só. E Deus fez aquilo com Jonas por causa de um. Eu gosto de pensar dessa forma. Sim, com certeza. É muito bonito, porque, na verdade, as pessoas que Jonas encontra ao longo do caminho, que são pagãos, são muito mais propensos à misericórdia de Deus do que Jonas. Começando com os marinheiros, né? Os marinheiros dizem: como assim você está fugindo do seu Deus? Não, não pode. Eles eram mais religiosos, Mais né, do que religiosos do que Jonas. ele. O povo de Nínive ouviu e do rei ao mendigo se arrependeram. E Jonas diz: ai, não é possível que esse povo se converteu. Entendeu? Então é bem interessante, porque Jonas vai falar para pagãos e ele é o mais cético dos cristãos, dos crentes, né? Então Jonas é um profeta cético. Diga, Shirley. Ellen, eu estou lembrando de uma aula, eu não estou querendo aqui invalidar nada, não, é só algo assim que parece assim que para mim, por exemplo, não fecha. Foi uma aula que você deu, acho que foi, não me recordo agora, mas era como é que nós poderíamos ter certeza da credibilidade de um profeta. E uma das razões, um dos motivos, que era exatamente a realização das profecias. E aí, quando existem essas profecias, por exemplo, que não são realizadas, não fica uma coisa assim no ar de descrédito? Muito boa pergunta, né? Ela está falando de Isaías. Olha, gente, logo o príncipe dos profetas. Então, mas acontece que é o seguinte: Isaías, ele lança mão não, o que ele traz para a gente são profecias, ele traz profecias messiânicas, que são incondicionais, ele traz profecias que, inclusive, os pregadores do Novo Testamento fazem uma aplicação para a nova terra, né? Mas ele tem profecias condicionais, ok? Condicionais. Então, a profecia condicional, próprio Deus está dizendo: se o meu povo, que se. Né, eu estou dando um exemplo que não está em Isaías, tá, gente? Mas é um exemplo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, orar e me buscar, eu perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então, existe o elemento humano do cumprimento da profecia condicional, entendeu? Existe o elemento humano. E aí é por isso que as profecias de Isaías que não se cumprem no Israel, elas passam a se cumprir através da igreja, através do corpo de Cristo. Elas passam a ser elas são jogadas, então, para um momento em que não depende mais do povo de Israel, entendeu? Mas a sua pergunta é boa, só que elas eram profecias condicionais, né? Dependiam realmente de um completo reavivamento espiritual do povo, que mesmo lá na época de Neemias, de Esdras, não chegou a acontecer na plenitude que deveria ter acontecido.
Diga, Vânia. Eu já li também parece que tem algumas profecias da Ellen White que não se cumpriram, Sim. né? Eu acho que uma seria que parece que ela disse, não estou certa, de que Jerusalém jamais seria reconstruída, alguma coisa assim. E foi. Não sei. Não sei te dizer, mas aí a gente teria que ver realmente o texto, porque se a gente pensar em Jerusalém com a glória e com tudo acontecendo da melhor forma possível, porque até hoje nós não temos templo e não teremos templo, né, dos judeus, será que não era isso? Entendeu? Então, não sei. Mas a gente, o profeta, a gente tem que lembrar que o profeta ele não é infalível, tá, gente? Paulo, por exemplo, ao dizer assim, e ao ressoar da última trombeta, nananã, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, ou seja, então Paulo, como assim? Ele disse que ele ia estar vivo por ocasião da volta de Jesus, entendeu? Então o profeta ele não é infalível, que a gente tem que lembrar que não existe, Deus não se apossa da mente do profeta, né? O profeta não faz psicografia, o profeta ele é inspirado e ele fala da maneira dele, de acordo com como ele sabe falar, como ele sabe se expressar. Qual era o maior desejo de Paulo? Paulo achava que já estava vivendo o fim dos tempos. Pedro achava que estava vivendo o fim dos tempos. Entendeu? Eles achavam que estava tudo muito próximo. E aí, mas a gente sabe que eles não são infalíveis, né? Mas assim... Eu vejo essa fala... Posso falar? Pode. Eu vejo essa fala de Paulo como assim como uma manifestação de fé. Ele cria que ele estaria ainda vivo pela ocasião da segunda volta de Jesus. Eles achavam que Jesus voltaria em breve, mesmo, breve, brevíssimo, né? E nós também falamos em breve, e a gente sabe que a gente, pela história da humanidade, a gente sabe que a gente está realmente no tempo do fim, pela profecia de Daniel ali, né? A estátua, os animais e tudo mais. Mas a gente estava falando antes, não era disso, e aí eu fui falar disso e me esqueci. Que a Shirley falou do cumprimento, né? de profecias condicionais. Deus também ele coloca ao longo da história do Êxodo, em Deuteronômio, ele coloca muito a condição se. Olha, se vocês... E aí, a gente, quando começa, pelo menos aconteceu comigo dessa forma, quando eu comecei a ler, o se parecia uma condição de troca, sabe? Se você fizer isso, se você não fizer, mas não é uma condição de troca, é uma condição de advertência. Quando vocês entrarem na terra que eu estou prometendo, se vocês não desviarem o pé de cumprir os meus mandamentos, de guardar os meus sábados, então vocês não vão ter nenhuma doença daquelas que existiam lá no Egito, vocês não vão ter isso. Ou então, se vocês andarem, vocês vão ter todas as maravilhas dessa terra. Então, assim, não é uma condição de troca, mas é uma condição de advertência, né? Fica esperto. Se você fizer isso, você vai ter, né? E eu vejo assim que nas profecias também tem essa coisa, tem a tua parte, né? Se você fizer, é porque não vai entrar em conflito com tudo que Deus já falou e já disse para os seus profetas anteriormente. Sim, exatamente. Então, assim, tem muito isso. E aí a gente tem que entender que Deus, nessas profecias que, por exemplo, ele fez muitas profecias para o profeta Isaías de que
o povo de Israel, eles seriam tão bem-sucedidos que as pessoas iriam buscar, né, por eles para poder entender quem era esse Deus, né? Ele fala que em algum momento os homens vão ficar sacudindo assim na roupa, falando: "Ai, me conta, me fala do seu Deus". Como isso é uma coisa importante, porque é para a manifestação da glória de Deus, isso é uma profecia que pode se cumprir para nós, para os nossos dias. Então, Deus vai ressignificando as profecias, né? A gente vê isso. Por exemplo, o próprio Pedro, ele pega uma profecia lá de Joel, que é uma profecia para o fim dos tempos, e ele aplica no tempo dele. Então, aí a gente já sabe que é uma profecia que vai ter um duplo cumprimento. Cumprimento na época de Pedro, do Pentecostes, e um cumprimento no tempo do fim. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Mas a gente vê nesses profetas o contexto geral da obra, né? Contexto geral da obra e entender que não há infalibilidade, né? Eles erram a escrever números, a relembrar de um determinado fato, né? Então, por exemplo, se eu for defender a infalibilidade de Paulo, eu desacreditaria toda a obra dele, né, baseado naquilo. Então, baseado no fato de que ele achou que Jesus ia voltar nos dias dele. Então, a gente tem que lembrar que o profeta não é infalível, né? Então, essa, Shirley, é uma característica importante, sim, mas desde que a profecia não seja uma profecia condicional que dependa de um outro sujeito que não cumpriu a sua parte, entendeu? Tá? Gente, vamos, o nosso tempo, nossa, super voou, mas eu queria, vamos ver essa última, essa aqui, mais três profeciazinhas, né, sobre o nascimento, acerca de Jesus, né, de quem ele viria, né, de quem ele seria filho. Aí a gente vai lá para Gênesis 48, não, 49, verso 8 a 10. Gênesis 49, verso 8 a 10. Diz assim, olha, isso aqui, gente, é Jacó profetizando as bênçãos sobre os filhos antes de morrer, tá? E aí, olha o que ele fala de Judá. Judá, lembrando que Judá não era o irmão mais velho. Olha o que poderia ter acontecido se Jacó tivesse permitido que as coisas seguissem o seu curso, né? Olha o que Jacó fala para Judá. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Então, por que essa bênção, que é uma bênção extremamente carregada de significado profético, por que ela não é dada para Rúben, que era o mais velho? Porque certamente Deus inspirou Jacó a falar isso sobre Judá. E a gente entende, quando a gente vai vendo a história, que Judá, ele começa realmente a exercer um papel de liderança espiritual dos irmãos. E aí Deus vem e dá uma promessa através do pai dele, dizendo que até que venha Siló, o cetro não se arredaria da sua linhagem. E aí muitas pessoas perguntam, mas o que é Siló? E o significado desse termo, gente, ele é incerto, tá? Mas
pelo contexto, acredita que seria um rei que viria da linhagem de Judá e de Davi e que aponta para Cristo, que é o rei messiânico ideal. Diga, Vanja. Ellen, eu tenho uma dúvida com relação a essas bênçãos que Jacó proferiu para os filhos. No final das contas, ficaram. Sempre o pai dava bênção para um filho, e aquela bênção era. Aí ele era o herdeiro. E no caso de Jacó, ele deu bênção para vários filhos, e parece que são dois que ficaram com bênçãos mais, tipo, a parte da herança e a parte da espiritualidade. Eu não entendo isso. Eu tenho muitas dúvidas sobre essas bênçãos. Então, nesse caso aqui, o que que a gente entende? A gente entende realmente que Jacó, ele teve uma inspiração divina ao proferir as suas bênçãos. Ele dá para Rúben aquilo que lhe era de direito da primogenitura, que seria os bens, ok? Tá? Mas ele percebe, provavelmente inspirado por Deus, que quem carregaria o peso da aliança seria Judá. Quando Jacó já era bem velhinho, Judá ele já tinha estabelecido uma liderança espiritual dos irmãos. Ele meio que foi aprendendo com os erros dele, então a gente vê pelas histórias que isso aconteceu. Eu não tenho outra explicação a não ser o fato de que Jacó foi inspirado por Deus ao proferir essas bênçãos, né? Inclusive, quando ele coloca os dois filhos de José. A bênção sobre José, ela é uma bênção dupla, porque ela não é proferida sobre José, ela é proferida sobre os dois filhos, então eu duplico as bênçãos. Então, os dois filhos de José, eles passam a ser considerados como sendo filhos de Jacó, que é Efraim e Manassés. Entendeu? Então, a gente tem aí dois filhos de José, e que isso, para José, representaria uma honra dupla. Gênesis é um livro que mostra que a história de um pai é contada pelos filhos. Você vê assim, por exemplo, essa é a história do fulano, aí começa a falar do filho dele, entendeu? Então, a história do pai ela é contada pela descendência dele. Então, quando Jacó abençoa os dois filhos de José, ele está dando uma benção dupla para José. E aí a gente vê que ficou Efraim e Manassés configurando como tribos descendentes de Israel, mas que a gente sabe, na verdade, que não eram filhos, né, de Israel. Deu para entender? Deu para entender, mas não deu pra, eu entendi o que tu falaste, mas ainda tem alguma coisa sobre essa herança que eu eu sugiro um estudo à parte aí no novo seriado aí da professora. Vai logo tá preparando. bom, é verdade. Senão a Vai gente vai preparando. sair muito. A Vanja deu uma boa ideia aí, um estudo aí sobre as bênçãos para a gente fazer aí. Acho que vai ser o próximo assunto. Bênçãos e maldições. Uhum. Na Bíblia, né? Porque nas tribos são 12 tribos, porque são 12 filhos. Só que como José tem 2 filhos, então quem é que estava fora? Então, mas aí, olha, o que acontece? Na hora de receber a herança, Levi ficava de fora. sai. Exatamente, Levi sai. E olha algumas coisas importantes, né? Na hora de receber a herança da terra, Levi não é contado porque Levi é sacerdote. Então ele não tem parte na herança material.
ok? E na hora de contar as 12 portas, né? Não tem as 12 portas de Jerusalém com as 12 tribos? A gente tem a tribo de Levi, mas a gente não tem a tribo de Dan. A tribo de Dan, ela passa a ser uma tribo amaldiçoada, maldita, entendeu? Então, ela não conta no computo final das 12 tribos de Israel no Novo Testamento. E aí a gente tem Levi. Isso faz parte lá da história. Dan já era Isso aí, Domingos, tem que ser um estudo outro à parte. estudo mesmo. E agora deu um... Agora deu um tilt. É um bom tema para ser desenvolvido. É um bom tema. Bom, mas o certo é que Jesus seria o rei messiânico que viria da tribo de Judá. Ele é o leão de Judá, gente. Vamos ler Hebreus 7,14. Ainda mais agora que apareceu esse tal de Siló na história aí, Vanja. Aí agora que lascou mesmo, nós vamos ter que descobrir tudo. Hebreus 7,14. Olha só o que o autor de Hebreus diz. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes, ou seja, ela era uma tribo da qual provinham os reis. E aí, lá em Apocalipse, um dos capítulos que eu mais amo em Apocalipse, gente, Apocalipse 5, verso 5, diz assim, olha, todavia um dos anciões me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, até no Apocalipse, o rei messiânico, né, é chamado de leão da tribo de Judá. Então, a gente já fica bem claro de que Jesus provinha da tribo de Judá. Lá em Mateus está a genealogia, tá, gente? Vamos ler, então, esses dois últimos aqui, ó. Esses dois últimos. Miqueias. Shirley, você pode ler para a gente Miqueias 5, de 2 a 4? Posso? Obrigada. Vamos lá. É um governante de Belém. Mas você, ó Belém Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. E, no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. O povo de Israel será entregue a seus inimigos, até que a mulher, em trabalho de parto, dê à luz. Por fim, seus compatriotas voltarão do exílio para sua própria terra. Ele se levantará para conduzir seu rebanho com a força do Senhor e a majestade do nome do Senhor, seu Deus. Então seu povo viverá tranquilo, pois ele será exaltado em todo o mundo e será a fonte de paz. Quando os assírios invadirem nossa terra e romperem nossas defesas, nomearemos 7 pastores para nos proteger, 8 príncipes para nos conduzir. Olha, então aqui a gente vê bem claramente, né, que é prometido que Belém, a pequena Belém, né, Efrata, seria uma terra de onde viria, né, o Messias. E olha lá em Mateus, como Mateus, ele aplica essa passagem. Olha só, ele diz assim, olha, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e eles perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então,
convocando os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde Cristo deveria nascer. E eles diziam, em Belém da Judéia, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Vocês estão vendo como um profeta do Novo Testamento faz uma aplicação perfeita de uma profecia do Antigo Testamento, que aí a gente entende perfeitamente que isso dizia respeito ao nascimento de Jesus. Então, mesmo na época de Jesus, as pessoas já sabiam que essa profecia era uma profecia do local onde ele deveria nascer. E aí, nós vamos ler a última passagem de hoje. Está lá em Isaías 9, verso 6. Que diz assim, olha. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E aí nós vemos em Lucas 2:11 o cumprimento dessa profecia. Lucas 2:11, que são os anjos, né, trazendo as boas novas para os pastores que estavam nas campinas. E o anjo diz assim, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, né, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, aqui nós vemos o cumprimento desse um filho nos nasceu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E os anjos chamam ele de Salvador, que é Cristo. Cristo é a palavra em grego para Messias, né? Que é ungido, Cristo, o Senhor. Nós teríamos ainda várias profecias do nascimento, mas aí a gente não vai terminar hoje, tá, gente? Porque a gente pode ir fazendo devagar, não tem problema, é melhor também a gente ir conversando e a gente vai tirando dúvida. Eu gosto muito mais quando vocês participam, mesmo que a gente saia, né, de alguma coisa do tema, mas aí a gente tem uma coisa mais participativa, a minha dúvida pode ser a sua, né? Então, a gente pode ir conversando sem problema nenhum. A gente não tem pressa, isso aqui não é ano letivo que tem que dar conteúdo, não. Tá? A gente pode ir bem devagar, tá? Essa classe vai até o céu. Essa classe vai até Jesus voltar. Aí lá no céu a gente muda de professor. Se bem que eu acho que a gente vai ter que sentar João e Daniel e dar umas aulas para eles, de cumprimento profético. Né? Já pensou? Obrigada, Ellen. Por nada, gente. Vamos fazer vamos fazer nossa oração final, então. Vanja, você pode orar para a gente, por favor? Sim. Deus, nosso maravilhoso Pai. Eu acho que ela está entrando aí. Ela está melando. Tá sem áudio, Ellen. Está sem áudio. Minha conexão caiu, eu não ouvi a oração. Você já terminou, Vanja? Já. Tá bom. Tá ótimo. Obrigada, Ellen. Tá orado, gente.
Professora, a aluna Maria Sônia tá cheia de dúvida, disse que vai fazer uma hora extra com a senhora aí, porque Ah, conseguiu fazer aí. Eu disse já que a Ellen já foi melhor. Gente, Ellen, eu também, ó. oh, meu Eu pai. sou meia leiga. As tribos, eu fico meia perdida, e eu fico tão perdida que eu não sei nem o que perguntar para me achar. Olha, a gente vai se encontrando, ouvindo a dúvida de um, ouvindo a dúvida de outro, entendeu? A gente vai se achando. É por isso que quando a gente estuda os livros proféticos, ou, desculpa, os livros do Antigo Testamento, os livros históricos, é tão importante que a gente vai entendendo o que aconteceu com as tribos, né? A gente vai vendo, olha isso que aconteceu. Então, por exemplo, só da gente estudar, por exemplo, o livro de Gênesis, já dá para entender muito dessas tribos. Os últimos capítulos ali de Gênesis, como é que eram os filhos de Jacó, as brigas que tinham entre eles, a gente já vai entendendo muita coisa, né? Mas isso realmente são coisas que vão acontecendo ao longo da história. Eu queria aproveitar essa oportunidade, era para eu ter falado isso antes da oração, porque o povo já está indo embora, mas eu gostaria de convidar as pessoas que não fazem parte de um PG, de um pequeno grupo na nossa igreja, que estão frequentando aqui a nossa classe bíblica, que pudessem frequentar um PG, que a gente ou entre em contato comigo, ou com a Ellen, mas que a gente pudesse, então, estreitar esse relacionamento num PG. Então, eu queria convidar aqui as pessoas que não estão participando para que participassem. Legal. Nós então, também temos um PG, viu, Ellen? Ó, Lana? Quem Rose. 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 Oi, sim. Nós também temos um PG aqui, viu? Legal. Olha, isso é muito importante. Então, assim, quem não tem PG, que quiser participar de um, não sabe, né, com quem falar, então já sabe agora, já pode falar com a Vanja. A Rose já se colocou aqui à disposição também, tem PG na casa dela. Então, aí tem que ver, né, se o PG está reunindo presencial, se o PG está reunindo online, né, Vanja? Localização. Nós estamos online. Ó, o da Rose está E Rose, qual é teu PG, Rose? É Clube do Rei. Clube do Rei. Você é líder e anfitriã? Não, é a Dora. Olha, legal, é da Dorinha. Legal, é da Doraci. Show. Só que o nosso PG, ele já existe, já vai fazer 2 anos. Então, é assim, a gente estava se reunindo na casa antes da pandemia. Então, cada dia era na casa de um dos membros, entendeu? Uhum. Aí, nós estamos querendo voltar a fazer isso a partir de junho. Vamos ver como é que as coisas vão ficar e vamos continuar assim. Um dia na Dora, um dia na minha casa, um dia na da Dona Francisca, um dia na tá entendendo? Do Ismael. E assim a gente vai ficar rodando para não ficar só numa casa. Beleza. Certo? Então, obrigada. Então tá aí esse convite maravilhoso da Vanja. Obrigada. Então, boa semana a todos. A gente vai... Obrigada para você também. Tchau. Boa semana, pessoal. Um abraço. Semana. Boa semana. Boa semana para todos. Boa semana. Tchau. Tchau.